Bem-vindos ao Pensamento Universico, o canal do autoconhecimento, o canal da autorrealização do YouTube. Nós vamos começar uma série de 4 encontros e nesses encontros nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres na vida de Jesus. E hoje eu gostaria de começar com o primeiro assunto, que é o casamento ou a bodas em Caná. Então, Jesus, se você for anotar as escrituras de uma maneira geral, você não tem um outro guru, um outro grande mestre que tenha sido tão aberto para a figura do feminino, né? Jesus praticamente, a mulher era o seu público-alvo privilegiado, né? O evangelho é para todos, mas fundamentalmente a interlocutora principal é a mulher. Então, nesse sentido, eu queria dizer que Jesus é o primeiro feminista da história da humanidade. Imagina o seguinte, Jesus vivia numa sociedade extremamente machista. Então você tem toda a mentalidade arcaica, não atual, mas a mentalidade arcaica do judeu, do Antigo Testamento, ela é extremamente discriminatória contra a mulher. A mulher sempre está em segundo plano, está relegada a uma situação muito menor que o homem. Não é? Isso não é só na Bíblia, não. Você encontra em outras escrituras relatos antigos em que a mulher ela foi preterida. Né? Então, aliás, a Bíblia já começa discriminando Eva, né, em relação a Adão. Então, eu gostaria de dizer que Jesus recoloca a mulher no centro da boa nova do seu evangelho. E isso é muito importante, porque a sociedade em que ele vivia era uma sociedade que apedrejava mulheres adúlteras. Lamentavelmente, hoje, em algumas sociedades, nós ainda temos essas práticas absurdas, né, e que nós temos que nos posicionar absolutamente contra, né? Quer dizer, então não se pode ter a pena capital por uma questão de moral da pessoa, seja ela adúltera ou não. Então existe alguma coisa muito machista ainda hoje e que Jesus já naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, lutava contra, fortemente, poderosamente. Então Jesus estava numa festa de casamento, num lugar chamado Caná, e lá estava a mãe, estavam alguns dos seus discípulos, os primeiros discípulos, não todos ainda, né? Era o começo da missão dele, e Jesus estava então numa festa de casamento. Né? A festa de casamento judaica, ela durava de 3 a 7 dias, né? Então era uma festa muito animada, né? Que precisava de muita alimentação, muita bebida, né? Para que as pessoas pudessem estar ali, né? Todos os dias e festejando a felicidade dos noivos. Não é? Alguns estudiosos chegam mesmo a afirmar que esse casamento era o casamento do próprio Jesus. Eu não vou afirmar categoricamente isso, mas eu gostaria de desmistificar um pouco a figura do Jesus celibatário que nós conhecemos hoje. Né? Quer dizer, a Igreja Católica ela construiu, por conta da obrigatoriedade do celibato, da proibição dos seus líderes religiosos, dos padres, dos sacerdotes, de se casarem, de ter que se afastar, e a gente sabe que isso não é contemporâneo a Jesus. Paulo tinha uma posição sobre isso, favoravelmente à castidade, e aqui eu não estou querendo questionar a opção sexual ou a opção de não praticar a sexualidade, que isso é uma coisa de fórum íntimo. Né? O que eu queria pensar é que Jesus foi embalado nessa característica de que ele também fosse ele o primeiro celibatário dessa religião, do cristianismo. Né? E é interessante que mesmo os evangélicos, os ortodoxos, que os seus líderes religiosos podem se casar, e é natural que se casem, né? Eles acabam reafirmando um conceito, um preconceito, diríamos assim, de Jesus como se fosse realmente uma figura que a santidade dele dependesse do estado, da condição civil
ou da opção sexual, de ser ou não um praticante da sexualidade ou da castidade. Então, quer dizer, isso eu gostaria de pensar que é menos importante, né? Quer dizer, Jesus é muito mais do que as suas opções, né? Então, se aquele casamento foi ou não o casamento do próprio Jesus, até porque ele teve algumas incumbências importantes ali, né? Faltou vinho, né? E o vinho é o signo da alegria, né? É o combustível da alegria. Uma festa não pode continuar sem vinho, né? Vinho é o sinônimo da felicidade, da alegria, da confraternização, né? Então, Jesus é chamado pela sua mãe e ela alerta, olha, faltou vinho. Né? Então, a princípio, ele diz, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Eu vou precisar resolver esse problema? Né? Então, ele é chamado por ela para que ele resolvesse essa questão. Era uma pendência ali, naquele momento que surgiu, então, aquela necessidade. Né? Então, eu gostaria de pensar um pouco que, de alguma maneira, Maria, ela tem uma ascendência em relação àquele Jesus que ainda mal começou a sua missão, que não tinha feito qualquer milagre, e que esse é o primeiro milagre, o milagre de transformação de água em vinho. Né? Então, ela é que precipita, de alguma maneira, a missão espiritual de Jesus. E é muito interessante que Jesus faz o seu primeiro milagre justamente transformando a água em vinho. Quer dizer, alguns poderiam dizer, e aqueles que não são contra as bebidas alcoólicas, e nós não fazemos apologia à bebida alcoólica, mas por que é que ele foi se preocupar ou aceitar a possibilidade de fazer o seu primeiro milagre numa questão de transformar água em vinho, de manter uma festa, digamos, efêmera, é um casamento, é uma união sexual de um homem com uma mulher. Então, quer dizer, seriam coisas tão menores para o reino dos céus, e de repente, então, ele atende o pedido de sua mãe, percebe a preocupação dela, o vexame que a família iria passar ali se não tivesse o vinho para continuar a festa. Né? Como eu disse, o vinho é o combustível da alegria. Né? Então, ele faz esse primeiro milagre. E esse milagre, então, eu gostaria de pensar isso como uma metáfora, né? Quer dizer, o que é o reino dos céus? Né? Esse reino dos céus, porque Jesus não veio pregar nenhuma religião. Né? Jesus veio trazer uma mensagem de esperança, de alegria, de libertação para as pessoas. E de repente, então, nós temos esse primeiro milagre. Né? Então, ele nos traz algumas questões para nós refletirmos. A primeira dela é que a gente pode comparar o reino dos céus como a união sexual de um homem e de uma mulher, né? De pessoas que se amam. Né? Então, o transbordar da satisfação, do prazer, né? Das pessoas se encontrarem sexualmente metaforicamente a expressão humana e terrestre do grande gozo celestial que é participar e aceitar a revelação do reino dos céus entre os homens. Então, acho que essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer, e um pouco a gente resgata até o significado da sexualidade, que é tão preterido por muitos líderes religiosos, e a sexualidade é um sinônimo de satisfação, de alegria humana. Né? O segundo aspecto é a sabedoria de um mestre tão poderoso, um grande filósofo, um grande sábio como era Jesus de Nazaré, de se prostrar diante de uma mulher, a sua mãe, humilde, uma mulher simples, e que aceita antecipar a sua missão, seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Né? Então, essa relação bonita que existia entre ele e ela, né? E de alguma maneira ela como copartícipe dessa experiência do reino, quer dizer, está na hora, meu filho, vamos fazer, é agora que tem que ser feito, né? Numa situação, digamos, efêmera. Né? Então, o reino dos céus é também quando os sábios se dobram à humildade dos pequenos. E entende que os pequenos também são sábios.
que trazem conhecimento, sabedoria, né? O terceiro é a própria questão do vinho. Vejam como a questão do vinho sempre está na questão de Jesus. Ele chega no final da sua missão dizer que o vinho é o seu sangue. Né? Então, lá no final, quer dizer, ele encerra a sua missão dizendo que o vinho é o seu sangue. E aqui ele transforma a água em vinho. Né? Então, o vinho é o sinônimo da transmutação das coisas da natureza, pura e simplesmente, na cultura. Quer dizer, então, uma cultura que gera alegria para as pessoas, e isso é o vinho. O vinho é um signo da cultura humana. E então, quando você transforma a natureza pura e simples da água, que representa aqui a natureza, em vinho, ou seja, em cultura, numa água que mata outro tipo de sede, né? Que não é a sede da necessidade humana, que nós precisamos e não conseguimos viver sem a água, mas é a sede da alegria, do sonho. O vinho representa aqui a abertura da possibilidade de nós sonharmos além da nossa realidade brutal muitas vezes, né? De nós entrarmos num estado de festa, de alegria, né? De satisfação. Então, nesse sentido, eu gostaria aqui de pensar que o reino dos céus é uma experiência dionísica. Por que não dizer isso? Né? Dionísica no sentido de que a satisfação humana, ou seja, a autorrealização, ela passa por resolver todas as necessidades humanas, as necessidades prementes, fundamentais, e as necessidades para além, né, daquilo que a gente deseja mais, de ser feliz, de transbordar a nossa felicidade. Então, esse é o primeiro encontro, a gente pensando então um pouquinho essa influência das mulheres, ou seja, as mulheres na vida de Jesus. Então nós teremos novos 3 encontros sobre essa questão das mulheres. Como é que as mulheres, de alguma maneira, influenciaram a própria mensagem, a própria vida de Jesus, e por que é que Jesus se transformou no grande feminista, vamos dizer assim, da história da humanidade. Então você está no Pensamento Universico, nós desejamos que você continue conosco nesses outros encontros. E se você gostou dessa primeira conversa sobre as mulheres na vida de Jesus, eu gostaria que você curtisse esse programa, avisasse os seus amigos, fizesse comentários. E além disso, eu gostaria que vocês participassem do nosso grupo no Facebook. Nós temos justamente um grupo chamado Pensamento Universico. O seu pensamento, a sua maneira de ver essas questões é muito bem-vinda. Então nós gostaríamos de convidá-los a participar também do grupo no Facebook. Então desejo a todos vocês uma feliz nova alvorada. Até o próximo encontro.